Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Danilo Silva e no vídeo de hoje eu vou responder a sua pergunta. Eu sei que você está passando por isso e eu vou responder a sua pergunta. Por que eu tô perdendo dinheiro com Tesouro Direto? Cara, você investe no Tesouro Direto, você investe lá no Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, IPCA+, e tá perdendo dinheiro com Tesouro Direto? Nesse vídeo eu vou te responder o porquê que você está perdendo dinheiro, mas você tem que ficar até o final do vídeo para você entender nos detalhes, beleza? Mas antes da gente ir pro conteúdo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal aí, se inscreve, aperta o dedo aqui em inscrever-se, dá o like nesse vídeo, porque quando você dá o like o YouTube ele entende que esse conteúdo é muito bom e manda para outras pessoas. E ativa o sininho também para você sempre ser notificado aí dos nossos conteúdos, tá certo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Tesouro Direto se popularizou no Brasil, muitas pessoas estão procurando esse tipo de investimento aí, que é você investir em títulos do governo. Até fevereiro a gente tinha ali quase 2 milhões de pessoas que investiam diretamente lá nos títulos públicos do governo, só que muitas pessoas investem ali no Tesouro Direto e não conhecem como funciona a sistemática dos títulos, né? É importante deixar claro aqui que existem 3 títulos públicos disponíveis para você investir. Tem o Tesouro Selic, que é aquele que rende a taxa Selic todos os dias. Tem também o Tesouro Prefixado, que já tem uma taxa pré-determinada que você vai receber ali por ano. E esse Tesouro Prefixado tem o que é com cupom e o que é sem cupom. E tem o queridinho aí da maioria, o Tesouro IPCA, aquele que garante uma taxa real acima da inflação de rentabilidade. Mas o que ninguém sabe é que sim, você pode perder dinheiro no Tesouro Direto, e é isso que você vai aprender nesse vídeo. Por que você pode perder dinheiro no Tesouro Direto e o que fazer nesses momentos? Quando a gente perde dinheiro, o que eu faço no Tesouro Direto? O que eu faço com os meus investimentos? Bom, por que então que eu perco dinheiro no Tesouro Direto? Você perde dinheiro no Tesouro Direto por causa de um fator que acontece nos títulos públicos pré-fixados, aqueles que têm uma taxa de juros já pré-fixada, que são 2 títulos, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. O efeito que acontece nesses títulos é o que a gente chama de marcação a mercado. Ah, Danilo, aí você já começou com muito economês, aí já tá marcação a mercado, esses economistas chatos que falam isso. Vamos falar o português claro aqui. Como que funciona? Eu vou primeiro aqui falar para você na teoria, depois a gente vai na tela do meu computador para eu te dar exemplos práticos de como que funciona. Mas é o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo do Tesouro Pré-fixado. Você investiu lá no Tesouro Pré-fixado e ele está pagando uma taxa de 10% ao ano, ou seja, daqui até 5 anos, né? Então 2022, 23, 24, 25, 26, 27 você vai resgatar o seu título e você vai ganhar 10% ao ano até lá. Só que hoje você está ganhando aí 10% ao ano, só que a taxa de juros subiu. Ao invés de ser 10% ao ano, passou ali 1 semana, 2 semanas, agora a taxa subiu para 12% ao ano. O que vai acontecer com esse título público? Ele vai ter o seu valor atual reduzido. E por que o valor atual do título público é reduzido? Porque no título pré-fixado, o valor final, aquilo que você recebe lá no final, ele já está determinado. O título público pré-fixado tem um valor final de R$1.000. Você não vai receber nem mais e nem menos. Esses R$1.000 é bruto, tá? Sem considerar o imposto de renda. Mas o título pré-fixado, ele já tem um valor final pré-determinado. Por isso que o nome é pré-fixado, já está fixado. Que é qual esse valor? R$1.000. Como o valor final do título pré-fixado já está determinado, isso significa que ao decorrer do caminho, ao decorrer da vida desse título, da existência desse título, conforme a taxa de juros vai flutuando, ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, o valor atual do título precisa se alterar. Como o valor final ele já é pré-fixado, já é ali determinado, o valor atual ele precisa alterar. Então, por exemplo, você investiu num título e você investiu lá R$500 ganhando 10% ao ano, beleza? Numa semana depois,
o Banco Central se reuniu, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária se reuniu e decidiu que a taxa de juros vai de 10% para 12% ao ano, a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Esse seu título que você investiu, ele não vai mais pagar 10%, agora ele vai pagar 12%. Só que lá no vencimento ele continua valendo R$1.000. O que acontece? Esses R$500 de hoje vai cair para R$400, que são valores fictícios, só para você fixar essa questão aqui do movimento. Ou seja, se a taxa de juros sobe, o valor atual do título ele vai ter que ser reduzido, vai ter que ser ajustado para baixo, para que lá no final todo mundo receba os mesmos R$1.000. Ah, Danilo, então dessa forma, quem investiu no título ganhando uma taxa de 12%, ele está ganhando mais, se beneficiando em comparação àquele que investiu ganhando uma taxa de 10%? Sim, quem investiu ganhando uma taxa de 12% vai pagar mais barato no título e vai ganhar uma taxa maior, isso é óbvio. E aquele que investiu ganhando 10% vai comprar o título por um valor um pouco maior e vai ganhar ali os 10% ao ano. Então, o título público pré-fixado, ele sofre essa flutuação ao decorrer da vida até o seu vencimento. Nós chamamos isso aí de marcação a mercado. É interessante que no site do Tesouro Direto você consegue ver essa flutuação histórica, você consegue ver nos dias anteriores o quanto que esse título ele já se movimentou, e é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora na tela do meu computador. Vamos lá então, você está aqui na tela do meu computador agora, no site do Tesouro Direto, e eu vou mostrar para você o histórico de preços e taxas dos títulos públicos, beleza? Como que você faz para consultar isso? Dentro do site do Tesouro Direto, você clica aqui em títulos, preços e taxas, como está aqui o menu, né? E aqui você já tem os títulos disponíveis e um pouco mais para baixo você tem histórico de preços e taxa. Veja os títulos públicos disponíveis e consulte o histórico de investimentos, resgates, número de investidores cadastrados e os títulos mais rentáveis de cada mês. Ou seja, se existe o título mais rentável de cada mês é porque houve essa flutuação. Então a gente pega aqui, ó, o histórico por ano. Em 2022, vamos pegar aqui uma letra do Tesouro Nacional. Não sei se você aqui vai um ponto importante. O nome dos títulos públicos sofreu uma alteração faz pouco tempo assim, uns 3, 4 anos atrás, mas antigamente era uma sigla, então era NTN-B, então Nota do Tesouro Nacional Série B. LTN, Letra do Tesouro Nacional, então LFT, Letra Financeira do Tesouro, eram siglas e era muito difícil para o investidor identificar que título que era aquele, você tinha que memorizar, né? Então a B3, junto com o Tesouro Direto, a Secretaria do Tesouro Nacional, decidiram mudar a nomenclatura dos títulos, né? Mudar ali o nome dos títulos públicos disponíveis, e aí hoje tem lá o Tesouro Pré, o Tesouro IPCA+, tem os nomes mais fáceis. Então por isso que aqui nessa tela você vai ver essas siglas ainda, beleza? Mas você clica aqui, ó, LTN, que é o Tesouro Pré-fixado. Clique em baixar arquivo. Então abriu aqui o arquivo Excel, e nesse arquivo Excel você tem as guias com os títulos conforme o seu vencimento, e eu vou pegar aqui o 2029, que é o título que está disponível, tá, para comercialização, que o Tesouro Direto ainda deixa ele disponível lá na grade para você investir. Então como que a gente vê aqui? Nós vemos a taxa de compra da manhã, taxa de venda da parte da manhã, e aqui tem PU, né? Preço unitário, manhã de compra, de venda e base manhã, tá certo? Aqui você tem o preço base da manhã. Vamos utilizar aqui o preço base manhã como uma referência para a gente ver essa flutuação, ó. No dia 21/2/2022, o preço base manhã era de R$ 470,36, tá? O preço desse título, para você investir em uma unidade, né? Já no dia 21/3, já era 45694, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto, um mês, houve uma queda de quase 3%, quase 3% no preço desse título. E sim, você perdeu nesse um mês 3%. Mas por que houve essa queda de 3%? Basicamente porque a taxa de juros saiu de 11,67 e foi para 12,28. Então a taxa de juros
subiu, a taxa de juros subiu 0,61 pontos percentuais nesse um mês. Com essa elevação na taxa de juros, o preço do título ele tem que ser ajustado, porque, como eu falei no início do vídeo, lá no vencimento esse título sempre vai valer R$1.000. Esses R$1.000 ele não muda. Como no vencimento ele vale R$1.000 e aí a taxa de juros ela está alterando, eu preciso ajustar o preço do título hoje. Com a taxa de juros subindo, o preço cai, tá certo? Taxa sobe, o preço cai. Esse efeito de marcação a mercado também acontece no Tesouro IPCA+, tá certo? Por que acontece no Tesouro IPCA+? Porque no Tesouro IPCA você tem o IPCA, o ajuste do IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então, quando essa taxa pré-fixada sai dos seus 3% e vai para os 5%, 6%, a taxa está subindo, eu preciso ajustar o preço do meu título para que lá no vencimento o valor final desse título seja o mesmo, não tenha alteração, porque ele é um título misto, um título pré-fixado que é ajustado por uma taxa de inflação ali, pela taxa da inflação oficial do Brasil, que é o IPCA, tá certo? Bom, diante dessa situação, você investiu no Tesouro Pré-fixado, você investiu no Tesouro IPCA e está perdendo dinheiro. O que você tem que fazer? Primeira coisa, quando você investe no Tesouro Direto, você tem que ter na sua mente que esse investimento é para que você fique até o vencimento, tá certo? Você não pode resgatar antes. Na verdade, assim, você pode, o Tesouro ele garante para você o resgate todos os dias úteis, só que ele vai comprar a preço de mercado. E se o preço está menor do que você investiu, você vai sair com prejuízo. O único título que ele tem ali o ajuste diário é o Tesouro Selic. Esse é o título indicado aí, sugerido para você fazer até a sua reserva de emergência, por exemplo. Mas você precisa ter na sua cabeça que o título público que seja pré-fixado, ele sofre a marcação ao mercado e sim, você pode perder dinheiro antes do vencimento. O contrário também é verdadeiro. Então, hoje nós temos uma taxa Selic de 12,75%, beleza? 12,75% ao ano. E se de repente o Copom decide baixar essa taxa Selic para 11, para 10 e para 9, o que vai acontecer com o título público? A taxa dele vai baixar e o preço vai subir. Então você também pode ganhar um bom dinheiro antes do vencimento do título. Só que no atual momento econômico que nós estamos passando, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Tudo indica que a taxa Selic vai continuar alta, na casa dos 12%, né, dos 2 dígitos, ou até pode sofrer mais uma elevação na próxima reunião do Copom. Então, mais uma vez, a taxa vai subir e, novamente, o título ele vai ser ajustado para baixo. Se você quer resgatar o seu título a qualquer momento, invista no Tesouro Selic. Esse é o título para você investir ali e resgatar a qualquer momento. Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA+, sempre vai sofrer ajustes conforme a flutuação da taxa de juros. Tem algo mais importante também aqui que eu preciso destacar nesse vídeo. Essa taxa de juros leva em consideração também o que os investidores acreditam que pode acontecer com juros no futuro. Não é só a decisão do Copom. Por exemplo, se os investidores acreditam que a taxa no futuro vai subir mais 3%, mais 3 pontos percentuais, essa taxa começa a subir também. Ela acompanha o que a gente chama de curva de juros. Como a curva de juros? O que é a curva de juros? A curva de juros é negociada na Bolsa de Valores e embute ali a expectativa dos investidores com a taxa futura. Então é uma taxa para o futuro. E aí você olha para aquela curva de juros e fala, poxa, a curva de juros está 14%. Então significa que os títulos públicos precisam se ajustar a essa curva de juros e ir lá para os seus 14% também. Essa elevação faz com que o preço do título sofra esse ajuste para baixo, tá certo? Bom, se você está perdendo dinheiro no Tesouro Direto, não se preocupe, o governo ele garante a recompra dos títulos lá no vencimento, é um investimento considerado baixo de risco, mas você precisa ter paciência e entender que dentro do Tesouro Direto tem sim flutuação e marcação a mercado, conforme eu expliquei nesse vídeo. Agora, eu preciso de um favor seu. Coloca aqui embaixo nos comentários, você está perdendo dinheiro com o Tesouro Direto?
Quando você investiu? Coloca aqui nos comentários para mim saber quem está acompanhando e quem está perdendo dinheiro com o Tesouro Direto. Agora, se você curtiu esse conteúdo e quer que mais pessoas aprendam o porquê que rola essas flutuações, você vai clicar em curtir. É muito importante, porque aí o algoritmo do YouTube vai espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas. Vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem que se inscrever, hein, meu? Vou esperar. E vai ativar o sininho para receber os novos conteúdos. Quer trocar uma ideia comigo? Me segue lá no Instagram, @eu_Danilo_Silva. Tô lá sempre à disposição, manda um direct que a gente bate um papo, tá bom? Tudo de bom para você, bons investimentos e a gente se vê aí no próximo vídeo.